se calhar também. Estava a limpar e sair das folhinhas, deixa-me só tirar a massa ali para dentro, obrigada. Nós estamos aqui junto às escadas, as pessoas aqui diziam escadinhas, que foram construídas em 1943. Antes disso havia um pequeno caminho de pé posto, assim, as pessoas vinham meio desequilibradas, e em 1943, por uma recolha de donativos, acabaram por fazer estas escadas, enfim, que permitiram um acesso fácil aqui à margem do rio. E ao mesmo tempo a praia da Barca deixou de ser ali e passou a ser aqui, a Barca da Passagem passou a estar aqui. Não tinha este cais aqui, não é? Quando passou, isto era tudo muito rudimentar, não é? Não havia estrutura. E portanto, a partir de 1943 as pessoas começaram a aceder a esta zona da praia por aqui. Antes disso havia outros acessos à praia, do lado lá do castelo, havia ali aquela que nós descemos e depois havia uma outra que vinha da Rua do Sol diretamente para o Porto. E claro, e havia os carris, a ladeira dos carris, que essa era sobretudo usada por carros que tinham a ver com o transporte de mercadorias que se fazia aqui pelo rio. Na nossa geração, isso estava tudo já a desfazer-se, esse mundo, mas nós ainda víamos aqui os iates da cabotagem a vir carregar, sobretudo a Odmira. Odmira era o grande porto do Rio Mira, não era propriamente Vila Nova de Mil Fontes. E isto era uma lógica muito antiga que tinha a ver com o facto de, quando havia estes troços fluviais, portanto estes rios, penetrantes no interior, era lá na ponta desse troço navegável que se desenvolviam povoações de caráter portuário, que tinham duas vantagens. Afastavam-se do mar, o que até ao século XVIII foi importante, afastar-se do mar, e ao mesmo tempo conseguiam obter uma maior centralidade, isto é, estando mais no interior, conseguiam controlar, influenciar um território mais vasto. E, portanto, Odmira polarizava um território muito mais vasto do que propriamente Vila Nova de Mil Fontes. O seu interland, como se diz em termos portuários, o interland de Odmira era muito superior. O interland de Odmira, em termos de transportes de mercadorias, chegava até quase a Ourique, mesmo a Ourique, a Messejana e a Monchique. Portanto, depois, claro, as mercadorias que vinham para o Porto tinham que ser transportadas, nos velhos tempos, naturalmente, por carroças e isso. Depois, quando se desenvolveram os transportes motorizados, as coisas alteraram-se. Para já, a partir dessa altura, desenvolveu-se a rede de estradas e portanto, este transporte por mar, este transporte dos barcos de cabotagem, acabou por desaparecer. Os últimos barcos que entraram aqui no Rio Mira, transportando mercadorias, foi ainda nos anos 60, uma coisa antiga. Tudo isto era muito arcaico. Os barcos daqui eram barcos à vela, né? Quando os barcos de propulsão mecânica já se tinham desenvolvido um pouco por todo o lado. Portanto, isto era um mundo antigo e arcaico. De qualquer modo, foi esse mundo que existiu até aos anos 60 aqui. Anos 60 do século XX. Nós aqui temos, portanto, mais alguns edifícios. O principal deles é este edifício, que foi construído nos anos 20 do século XX. 1924. Pois, em 1924, exatamente. Em 1924 ele estava construído, mas o interior ainda não tinha sido concluído. E então terá sido em 1926. Bom, eu estou a ser auxiliado por uma atual proprietária do edifício. Na altura ele foi construído por um industrial de Odmira, chamado César Carvalho Miranda, que
que aqui tinha também relações, não é, com Vila Nova de Mil Fontes, mas nesse campo da vilmagiatura. E ele fez este belo edifício que aqui está, com este torreão virado aqui ao rio e com uma magnífica paisagem. No inverno, quando faz assim mau tempo, é que não é tão... Não, é ótimo. É assim mais animado. Ainda é mais... Mas, portanto, é um dos edifícios também emblemáticos aqui assim desta margem. Depois, naturalmente, temos o castelo. Claro que o castelo que nós estamos a ver tem ali as alterações todas, ou melhor, tem algumas das alterações já do século XX, que é o caso daquele friso de janelas em arco, que foi uma coisa que o Dom Luís, como nós chamávamos aqui ao proprietário, que ele fez, naturalmente, para melhorar a sua, assim, o conforto do edifício. Portanto, evitando que fossem muito atingidos pelos ventos de norte. Ele, neste momento, ele esteve à venda, neste momento já não está, e estão a fazer-lhe obras no interior. Enfim. Mas neste momento é um dos edifícios emblemáticos de Vila Nova de Mil Fontes e, claro, é o único no concelho e é imóvel de interesse público, uma das classificações dos edifícios históricos. Nós temos depois também aqui à esquerda a Casa Abrigo do Salva-Vidas, que foi construída em 1929, numa altura em que Mil Fontes recebeu um salva-vidas novo. E, ao mesmo tempo, o salva-vidas mais antigo era um pouco mais para lá. Até há pouco tempo ainda se viram lá alguns vestígios da sua existência. Hoje em dia já não se nota nada. Mas o salva-vidas novo veio para Vila Nova de Mil Fontes, era um barco tipo baleeira, a remos e à vela, que eu vi sempre a remos, nunca vi à vela, mas que era um barco muito bonito. Mas era tão bonito quanto ineficaz, dizia-se. Mas enfim, ele cumpriu aqui, de alguma forma, a sua função durante anos. Hoje em dia, o barco salva-vidas já desapareceu daqui, serve naturalmente ainda funções que têm a ver com o apoio a banhistas. Portanto, tem ali um barco a motor, um semi-rígido, salvo erro, e portanto ainda tem essas funções. Olha, tinha uma pergunta. Faz favor. A herdade da Casa Branca, como é que surge? Não sei se sabe alguma coisa acerca daquele cais. Pois. Aquele cais da Casa Branca, ao longo do rio, desde Mil Fontes até Altemira, havia vários portos entre aspas. Isto é, sítios onde carregavam e descarregavam mercadorias. Às vezes os barcos paravam só para carregar mercadorias ali de uma herdade, ou descarregar de uma herdade, ou das herdades próximas. E havia vários ao longo do rio. Um deles era a Casa Branca, que servia propriedades ali da zona de São Luís. Como disse, na primeira metade do século XX, houve uma série de obras. Eram um bocado aquelas obras públicas do Estado Novo que tinham duas funções. Servir para, enfim, algum fim, e ao mesmo tempo dar trabalho, que era um dos problemas na altura. Problemas que tinham às vezes impacto social forte, que enfim, as pessoas andavam descontentes porque muitas vezes passavam fome. E então, este riso não significa que esteja a rir disso, é um pouco a ironia da coisa. E aqui foi construído um cais em 1940 e em Casa Branca um outro, um pouco antes. No ano anterior. Portanto, eram dois cais de apoio a esta navegação. Continua a haver outros pequenos portos, como por exemplo, já mais próximo de Odmira, no Valpalhete, que ainda lá tem uma estrutura junto ao rio que servia exatamente para serem armazenados as mercadorias que podiam sair, e que tinha também esses pequenos portos também tinham o seu hinterland. O hinterland geralmente curto. Miguel? O Miguel fez alguma coisa. E portanto, era este pequeno comércio, de qualquer modo, o Rio Mira tinha essa componente. Não é? Era, digamos, um troço com uma dimensão comercial. Os barcos podiam ir pousando
podia ir aportando aqui e ali. Miguel. Tenho duas perguntas. Uma, os barcos à vela não iam até Odmira. Iam. Aí iam estes grandes que aportavam aqui assim. Não sabia, julgava que vinha em barcos mais pequenos até aqui, depois era feito transbordo para os barcos maiores. Não, iam até Odmira. Claro que houve uma altura em que ali mesmo junto a Odmira havia um baixio que impedia que eles chegassem ao cais do Peguinho. Houve até na altura uma dragagem ali próxima, por causa desse baixio, dessa crua, e eles dragaram tão bem que fizeram cair o cais. Mas, e a certa altura, depois o cais caiu e foi reconstruído, daí a uns anos. Mas pronto, os barcos chegavam até lá. Só que a certa altura eles tinham que encostar um bocadinho antes, por causa desse baixio. Mas chegavam lá. Uma viagem à vela até Odmira é uma coisa complicada, porque os ventos, as velas precisam dos ventos favoráveis. E isto é um rio assim. Então, muitas vezes, em certos sítios, ainda no período só da vela, porque depois os barcos começaram a ter motor auxiliar, e aí já era diferente. Mesmo os barcos à vela tinham motor auxiliar, já iam navegando com o motor. Mas na altura em que era só a vela, por vezes os marinheiros tinham que saltar do barco e puxavam o barco com um cabo pela margem. E chegaram mesmo, há até uma fotografia, chegavam mesmo, por vezes, os marinheiros a saltar para um bote e, à força de braços, rebocarem o barco maior. Enfim, era um trabalho duro. A segunda pergunta que eu tinha era, isto já não está à venda, está nas mãos de quem e quem é que está a fazer as obras? E o que é que estão a fazer? Neste momento é um senhor que vive em França. Portanto, o Dom Luís, quando morreu, deixou isto ao filho de um amigo. Fez assim uma venda, uma venda fictícia. E é esse senhor que teve isto à venda, portanto começou a explorar isto como turismo de habitação, mais ou menos isso. E, depois fechou, teve isto à venda durante uns anos, agora está a fazer obras no interior para fazer disto qualquer outra coisa que eu confesso que não sei. Não sei se No interior e no exterior. Estou ali a ver aquelas coisinhas muito recentes que se vê daqui, que tira um bocado a imagem do castelo. Pois, no do que já lá estava. Aquelas telheiras. Nas últimas obras, porque houve umas obras nos anos 90 que, enfim, também foram agressivas para o edifício, mas isso acho que é dessa altura. Também houve algumas obras do tempo de Dom Luís, que é aquelas obras do depósito de água, e claro, estas janelas e arco também. O depósito, uma torre, uma espécie de torre que tem do outro lado, é um depósito de água numa altura em que havia falta de água em Mil Fontes. Portanto, ele precisava de armazenar a água quando havia. Ora bem, possivelmente nós ultrapassámos já a hora que nós tínhamos previsto. É para partilhar, Pois. também. Haveria muito a falar sobre toda esta zona, mas de facto provavelmente já estão cansados de me ouvir. Mas se tiverem alguma questão a colocar, eu estarei aqui para responder. Esta é para mim. E depois tem que ter Se não, nós vamos subir por as escadinhas até ao passeio, como eu aprendi a chamar-lhe. A historiografia é que inventa depois os nomes. Depois fica toda a gente muito agarrada aos nomes. Porque os nomes vão mudando com o tempo, que é normal. E este aqui houve que a certa altura optar. Ou era passeio, ou era Barbacão, ou era Largo de Pais, como é que era? Bom, então a opção que foi recente deixou o Largo de Pais para o lado de lá daquele mureto divisório e Barbacão para o lado de cá. No fundo, Barbacão, que é um nome impróprio, mas que era utilizado sobretudo pelos banhistas, não pela população. Eu recordo que eu pertencia à população e eu recordo se alguma vez, quando eu tinha 20 anos, por exemplo, chamasse Barbacão, isto toda a gente só vai olhar para mim e dizer assim, pá, essa mania que és banhista, ok. E portanto, porque era o passeio. Portanto, mas alguns nomes por vezes têm que se aparecem. No caso foi o passeio, tive pena, mas eu contribuí para isso.
Portanto, então, se calhar desmobilizamos aqui. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada.